extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje o nosso papo é sobre o contrato de permuta, sabe aquela troca direta de bens? Muita gente já ouviu falar, talvez até já pensou em fazer, e a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nisso, olhando o que dizem alguns materiais, definições legais, guias práticos, para entender os detalhes. O objetivo aqui é explorar o que é essa permuta, como ela funciona na prática e porque, assim, pode ser útil, mas também exige bastante cuidado. A ideia base é trocar uma coisa por outra, sem dinheiro na jogada, certo? Mas, parece simples, só que tem suas complexidades. Ok, vamos desempacotar isso. E a primeira coisa que sempre vem à mente é como saber se a troca é justa? Exato. Esse é o ponto central, eu diria. Como não tem um preço ali em reais, em dinheiro, avaliar essa equivalência de valor vira a questão-chave, né? E o fascinante aqui é que essa equivalência não precisa ser, matematicamente idêntica, sabe? O importante é que as duas partes concordem, que achem justo. Claro que, na prática, é muito comum e até recomendado chamar avaliadores, profissionais independentes, especialmente se for imóvel ou algo de valor mais alto, para ter um parâmetro mais objetivo. Mas a subjetividade existe, não tem jeito. Principalmente quando os bens são muito diferentes, trocar uma obra de arte por um carro. Aí a avaliação fica mais delicada. Entendi. E essa questão da avaliação ser meio subjetiva não é o único ponto para ficar atenta, imagino. Os materiais que a gente viu batem muito na tecla da formalização. Por que ir além do tá combinado? Por que o papel é tão importante? Fundamental. É um contrato bem escrito, bem detalhado. Ele é a base de tudo. Ele vai dizer direitinho quais são os bens trocados, quem é responsável pelo quê, se tem dívida antiga no imóvel, ou como está o estado de conservação, essas coisas. E, claro, serve como prova, do que foi combinado. E para imóveis aí não tem conversa. O registro em cartório é indispensável. Não é só burocracia, não. É o que dá publicidade, o que protege contra problema com terceiros e o que realmente transfere a propriedade perante a lei, sabe? Sem isso, a tal da segurança jurídica fica bem frágil. Faz todo sentido. Formalizar para ter clareza e para se proteger. E pensando no lado financeiro, além de não ter aquele fluxo de dinheiro na hora, tem mais alguma coisa. Você mencionou algo sobre imposto, planejamento tributário. Sim, esse é um ponto interessante, mas, olha, exige bastante cautela, em algumas situações bem específicas. Principalmente permuta de imóvel entre pessoa física pode ter um jeito diferente de calcular o imposto sobre o ganho de capital, sabe? Às vezes dá para adiar o pagamento desse imposto que você teria que pagar na venda normal. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma estratégia, sim, para otimizar a transação. Mas, assim, depende muito da lei na época, de como a permuta é feita. É essencial ter alguém especializado olhando isso, um contador, um advogado, para não cair em cilada fiscal. Então não é uma coisa automática. É uma possibilidade, mas tem que analisar caso a caso. E se os valores não baterem exatamente? Se uma coisa valer um pouco mais que a outra? Existem duas modalidades de permuta de imóveis. A modalidade de permuta contorna, que é basicamente uma compensação em dinheiro. A parte que está entregando o bem de menor valor paga uma diferença para outra. Isso pode acontecer. É normal, mas é importante ficar ligado que quando tem torna, a questão dos impostos pode mudar de figura, sabe? Pode aproximar um pouco a operação de uma compra e venda, pelo menos naquela parte do dinheiro. E a modalidade de permuta sem torna, que é quando se troca um imóvel pelo outro, sem volta de dinheiro. É a troca um pelo outro. Mas a ideia principal ainda tem que ser a troca para ser permuta mesmo. Entendi. Faz sentido. Então, só para a gente recapitular o caminho. Primeiro, negociar bem os detalhes. Depois, avaliar com muito cuidado os bens, talvez até com ajuda profissional, como você disse. Aí, fazer um contrato escrito bem completo e, se for o caso, especialmente com imóveis, registrar tudo direitinho. A gente viu que a agilidade pode ser uma vantagem, Talvez ser mais rápido que vender para depois comprar. E a flexibilidade também, de poder trocar coisas bem diferentes. Correto. Mas o grande desafio, como a gente já falou bastante, continua sendo essa avaliação justa. Isso não dá para negar. Uma avaliação superficial ou mal feita é a receita para confusão, para alguém sair perdendo. Isso levanta uma questão importante.
que é necessidade de investigar a fundo, né? Não é só achar que vale. Tem que checar o valor de mercado, as condições reais do bem. Diligência total nesse ponto. Tipo, naquele exemplo que a gente viu, né? Trocar o apartamento na cidade pela casa no campo. Para dar certo, as pessoas precisam concordar nos valores, claro. Mas o ideal é basear isso em avaliações de verdade. Aí colocar tudo no papel, no contrato, e depois registrar a troca dos imóveis. Se pular uma etapa dessas, o negócio pode ficar comprometido. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a permuta, apesar de parecer simples na ideia trocar uma coisa pela outra, é uma ferramenta que exige, sim, conhecimento e muito cuidado. É uma alternativa que funciona, sim, para compra e venda, pode ser muito útil em certas situações, mas não dá para ignorar os riscos, principalmente na avaliação e na hora de formalizar tudo. Precisamente. A avaliação criteriosa e a formalização completa, incluindo o registro quando necessário, são os pilares. São eles que garantem a segurança e a validade do negócio. Sem eles, o que parecia uma boa ideia pode acabar virando uma disputa bem complicada. Aquela diligência prévia, a investigação antes de fechar negócio, é o melhor investimento que se faz. E até pensando um pouco mais para frente, né? Com tanta tecnologia mudando as coisas, fico imaginando, será que no futuro, sei lá, com inteligência artificial ou bancos de dados melhores, a gente não poderia ter formas mais objetivas, mais transparentes de avaliar bens diferentes? Talvez isso pudesse diminuir um dos maiores obstáculos da permuta, tornando ela ainda mais acessível e segura para todo mundo. É algo para se pensar, né? Fica a reflexão. Uma perspectiva interessante mesmo sobre como essa modalidade de negociação pode evoluir. E com essa reflexão, a gente encerra, né, essa nossa conversa sobre os pontos cruciais do contrato de permuta.